Irmãos, o irmão Joselito me solicitou para trazer uma mensagem e eu perguntei qual que seria o tema, né? Não sei se geralmente tem uma sugestão, e ele falou que era livre. Eu pensei em compartilhar com os irmãos uma passagem, uma palavra. Creio que vai ser breve, mas é uma palavra que esteve no meu coração, da minha esposa, ao longo desse ano de 2024, e eu quero que ela faça parte do meu ano de 2025. Sendo o último culto do ano, eu sei que no final do ano a gente costuma fazer proposições para o ano novo, né? Então, que essa palavra faça parte das minhas proposições, daquilo que eu estou planejando fazer para o ano que vem, no meu crescimento, no meu relacionamento com o Senhor, e eu espero que faça para você também. Essa passagem que nosso irmão Mauro Lúcio leu é uma ilustração já dada por Deus para essa mensagem. Deus colocou essa figura de que a vontade dele ia ser feita, e a vontade dele é que ele ia colocar um coração novo no povo dele. Ia tirar um coração de pedra, ia tirar um coração endurecido, um coração insensível, ia colocar um coração de carne. E a maneira como o povo dele ia se portar diante dele, em obediência, ia ser com uma motivação diferente. Ia ser com um objetivo diferente, com um sentimento diferente. E essa vida nós precisamos ter, nós precisamos buscar. Eu digo que essa passagem, essa palavra, né, esse tema, fez parte da minha vida nesse ano, porque eu me cheguei num momento que eu me sentia um pouco sem conseguir assimilar na minha vida o que eu via em alguns homens e mulheres no Evangelho, como estão relatados na Palavra de Deus, e como eu vejo algumas pessoas no âmbito da igreja vivendo. E a palavra nos fala que nós precisamos ter alegria, sentir alegria verdadeira no Senhor, independente da situação. E eu sentia que eu entendia, tinha discernimento quando vinha a dificuldade, tinha discernimento quando vinha a aprovação, a tribulação. Sabia que Deus estava agindo, mas alegria, como eu vejo alguns personagens bíblicos tendo, né, alguns homens que andavam com Deus. Eu quero ter isso. Eu acho que isso é uma fé, isso vem da fé num estágio mais maduro, mais elevado. Eu quero alcançar isso, né? E eu espero que todos os irmãos que não alcançaram isso, que busquem alcançar esse sentimento, essa alegria, independente do que está acontecendo, independente do problema, independente da situação. Não só o discernimento, né? Não só a certeza de que Deus age em todas as coisas, mas sentir realmente, ter a vida transformada nesse nível. Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está lá em Romanos, no capítulo 1, passagem que todos conhecem bem, nós usamos ela bastante. Romanos, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 15 a 17. Essa passagem e as outras duas que nós vamos ler falam sobre o poder de Deus. Deus exercendo o poder dele nos seres humanos, e creio eu que ele está se fazendo cumprir. A passagem lá de Ezequiel, capítulo 36, a maneira como Deus coloca em nós um coração de carne, exercendo o poder em nós por meio do Evangelho. E o apóstolo Paulo fala assim, Romanos, capítulo 1, versículos 15 a 17, que nós vamos ler. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu já havia lido esse texto várias vezes, mas nunca tinha me chamado a atenção para quem que o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui. Ele estava antecipando a ida dele, fala do desejo dele de ir até Roma, encontrar com os irmãos, para anunciar o Evangelho. Então, muitas vezes eu pego esse versículo, né? Eu não me envergonho do Evangelho, no contexto de anunciar para as pessoas. E de que o Evangelho ele tem o poder de transformar as pessoas. E ele tem esse poder de fazer a pessoa crer. O Evangelho tem esse poder. A palavra tem autoridade, e esse poder é exercido
certa forma, de maneira sobrenatural, que a gente não entende, como que a autoridade, o nome de Jesus tem poder, a palavra tem poder, né, de forma espiritual, mas também de fazer crer, de dar entendimento. E aqui ele está falando, se a gente for ver o versículo 6 e 7, a carta são para irmãos que já criam. Então, Paulo desejava e ele escreveu uma carta para antecipar essa conversa que ele queria ter com eles, para explicar o evangelho para eles, para fazer com que eles conhecessem o evangelho. E muitas vezes, quando nós pensamos no evangelho, na boa notícia, nós pensamos no resumo, né? Cristo veio, o Filho de Deus veio, morreu, ressuscitou, voltou aos céus, que é a boa notícia. Mas o sentido, o significado é muito profundo. E nós precisamos buscar entender a profundidade, a largura, né, a altura, conhecer isso mais. E isso tem poder para a nossa vida. Não é à toa que ele passou os 16 capítulos desvendando o que é o sacrifício de Jesus, o que é a salvação pela fé. A carta aos Romanos é isso. Então, Paulo ele escreveu, né, de forma muito profunda, até aprofundando o ensinamento que ele dá lá em Gálatas, para deixar bem esclarecido na mente dos irmãos o que é o Evangelho, qual que é a diferença do que Cristo fez na cruz, como que isso exerce poder na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, nas nossas decisões e naquilo que a gente sente. Então, eu creio que essa palavra é para mim, essa palavra é para todos nós. Nós, seja com uma semana, seja com 20 anos, né, de fé, de crença, nós precisamos conhecer o Evangelho mais e mais. Eu preciso. E é essa a motivação dessa mensagem. Deus, ele nos aperfeiçoa, ele trabalha na nossa vida, ele nos transforma. E ele exerce poder em nós por meio do conhecimento do Evangelho. E ele, aqui em Romanos, no capítulo 1, aqui voltando ao versículo 17, ele começa a explicar como que o Evangelho exerce poder sobre nós. Então, ele tem poder para salvar, tanto o judeu, mas também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então, o Evangelho exerce poder em nós, porque nele a justiça de Deus é revelada. Isso não é segredo para ninguém que já crê. Nós entendemos que Deus, por ser perfeito, ele não tem como alguém que não é perfeito habitar ao lado de Deus. Para que nós estejamos ao lado de Deus e essa é a vontade dele, nós precisamos de justiça, ser justos. E ninguém é justo. Então, o Evangelho e nós conhecemos Deus e ele exerce o poder em nós porque ele revela a justiça dele, que ele exige e que ele imputa, que ele acredita para todos nós. Conhecer a justiça do Senhor, conhecer o que ele quer e o que ele faz, o que ele nos dá, e justamente que ele nos dá o que ele quer, isso é libertador, isso é transformador. Eu não preciso mais preocupar com o que eu posso, com o que eu consigo. Não é isso que importa. Embora eu faça o que eu posso, eu faça o que eu consigo. Mas eu não preciso preocupar. Essa é a liberdade, né? Esse é o Evangelho da graça. E esse sentimento, essa certeza de que nós somos salvos, nós somos guardados por Deus, nós somos transformados por Deus por meio da fé. E o Evangelho dele é um Evangelho da graça, é o que eu quero compartilhar com os irmãos para que nunca esqueça. Para que no ano de 2025, quando você pensar nas coisas que você quer fazer, no seu ministério, né? Suas metas, o seu trabalho, o que você quer produzir, não coloque isso em primeiro lugar. Não tenha... talvez você está olhando para trás, né? Está olhando para 2024, ticando algumas coisas, pondo um xizinho em outras, e lamentando, eu não fiz, não consegui, não foi possível, com um sentimento de pesar daquilo que você consegue fazer. E talvez você está transmitindo esse sentimento para o seu relacionamento com o Senhor. E eu vejo que talvez era isso que eu estava fazendo. E a lembrança que nós precisamos ter é o Evangelho da graça. O Evangelho da graça tem poder. O Senhor, o que Ele exige de nós para a nossa salvação, Ele nos deu por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu, de uma vez por todas. E isso deve nos transformar. Esse entendimento deve nos fazer agir, nos fazer mover. Paulo ele se preocupa tanto com esse ensinamento que ele fala em diversas cartas, isso é assunto
para diversas cartas, para mostrar justamente que a justiça de Deus ela é exercida por meio de Jesus. Deus nos dá a justiça que Ele quer. A carta aos Gálatas é justamente para lembrar os irmãos isso. Ele fala, eu estou admirado, eu estou já espantado. Como que vocês passaram para outro evangelho, que não é o evangelho da graça? Então, pelo que fala lá, provavelmente os irmãos estavam tendo aquele problema de outras congregações, outras cidades também, né, da igreja em outras cidades, de querendo aplicar alguma parte da lei. Então, irmão, você pode vir se reunir com a gente aqui na igreja, mas você tem que circuncidar, senão você não está bem com Deus. Lá no capítulo 5 ele fala isso. Mas fato é que qualquer coisa que a gente adiciona ao evangelho da graça, anula, é amaldiçoado. Então não tem como viver desfrutando do poder de Deus, incluindo coisas no evangelho da graça. Lá uma passagem muito famosa que a gente lembra também, lê bastante, eu queria que os irmãos abrissem, por favor, lá em Lucas 15, a partir do versículo 29, tem uma parábola, talvez a mais famosa, a mais lida e a mais complexa de Jesus, Lucas 15, 29. Que é a parábola do filho pródigo, né? Então, nós não temos no nosso meio hoje a adição de coisas da lei. No nosso meio aqui, igreja de Cristo, né? Em denominações nós temos, colocando coisas da lei mosaica como requisito para a salvação, né? E nós vemos por aí evangelho da prosperidade, evangelhos distorcidos, evangelho da religiosidade, né? Então eu tenho que crer em Jesus, mas a minha parte é essencial, né? Assim, para a salvação. Então eu preciso alcançar, eu preciso conseguir. E isso é uma mentira que nós não podemos crer, nós não podemos levar para a nossa vida, nós não podemos aplicar isso e viver dessa maneira. E a parábola do filho pródigo, eu creio que os irmãos conhecem. Jesus fala, ele está diante de uma audiência ali que tinha, entre aspas, pecadores, tinha os mestres da lei, os religiosos. E então ele fala sobre dois filhos, dois tipos de pessoa. E dois tipos de pessoas estavam em pecado, estavam perdidos. Ele fala do primeiro filho, que está simbolizando ali, representando os, entre aspas, pecadores, que pediu herança, foi viver de forma dissoluta, perdeu tudo, caiu em si, não fala que ele se arrependeu, ele caiu em si, né? E voltou, peraí, meus empregados do meu pai têm comida melhor, eu estou comendo a comida dos porcos. Jesus usa até a figura do porco, né, para impactar mais ali os judeus que estavam ouvindo. Então, ele caiu em si e voltou. Mas fala também de um segundo tipo de pessoa representando a audiência dele ali, que eram os religiosos. E aqui, a partir do versículo 29, fala que esse segundo filho, o filho mais velho, né, que representando os judeus que vieram primeiro, né, então ele não quis, ele se indignou quando ele viu que o pai estava dando uma festa para o filho mais novo que voltou. E boa parte dessa indignação pode ser também porque a herança, os bens que ele estava usando para dar a festa era dele, né? Se a gente for pensar que o filho mais novo levou a parte da herança dele, tudo que sobrou era do filho mais velho. E aí o pai usa o bezerro, usa o anel, usa a capa, era a herança do filho mais velho. E ele se indigna com aquilo e não quer aceitar. E fala a partir do versículo 29, e saindo seu pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Essa fala dele aqui, irmãos, me remete a duas coisas que muitas vezes nós tentamos adicionar ao evangelho da graça. E acaba cobrando de Deus, ou faltando o nosso relacionamento com o Senhor, com base no nosso desempenho em obedecer, e o nosso desempenho em servir. Eu te sirvo há tantos anos, né, e eu não estou transgredindo nenhum dos seus mandamentos. É interessante que o pai não fala, não, mas esse aqui você transgrediu. Você não me obedeceu nessa hora, não. Essa hora aqui que eu te pedi para servir, você não serviu. Não fala isso, porque
Talvez não é essa também a intenção de Jesus. Mas é claro que o filho não era perfeito. É claro que os judeus não eram perfeitos em cumprir os mandamentos. Mas essa mentalidade dele, do que ele achava que o pai esperava dele, é que eu queria trazer desse texto, sabe? E às vezes a gente se pega dessa maneira. Senhor, por que isso aconteceu comigo? Eu te sirvo há tanto tempo. Estou tentando, estou obedecendo. Será que eu pequei em alguma coisa que eu não percebi? Será que eu preciso fazer mais? Eu preciso me esforçar mais? Será que é esse o relacionamento que o pai quer ter com o filho? O restante da passagem mostra que o filho estava enganado. O filho não entendia o que o pai queria. Porque ele fala assim, vindo, porém, esse teu filho, no versículo 30, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. E ele fala no versículo 32, mas era justo alegrarmos, era justo, era necessário, nós precisávamos nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou. Ele mostra para o filho mais velho a graça. Era justo, essa justiça que o Senhor imputa a todos nós. Não porque nós merecemos, não porque nós servimos. Um serve mais, outro serve menos. Não porque eu obedeço. Não estou falando que a gente não tem que servir e obedecer. Né? Mas não é essa a essência da nossa salvação. Né? Aquilo que nos leva para o Senhor. Mas sim consequência daquelas pessoas que entendem a graça. Fico imaginando esse filho mais novo no dia seguinte, depois da festa. Né? Com a roupa limpinha, com comida na mesa, muito mais do que a comida dos porcos, que era o que ele estava achando que ele ia ter, a comida dos empregados, desculpa, que ele poderia ter, e ele olhando para o pai, qualquer coisa que o pai pedisse para ele, né? Qual era a chance dele não fazer? Ele que entendeu qual é a justiça que o pai dele queria, qual era o tamanho do amor dele, né? E Jesus está falando para a gente aqui nessa passagem sobre o Evangelho, e esse Evangelho, essa justiça, o entendimento da justiça tem poder para nos transformar, tem poder para transformar a maneira como eu penso, a maneira como eu me planejo, né, meu dia a dia, a maneira como eu me relaciono com o Senhor. Paulo, quando ele fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, fala, muitas coisas acontecendo, fulano se perdeu, fulano, você precisa recomendar isso, mas tu, fortifica-te na graça. E nós temos a graça, às vezes, como o perdão passado. A gente lembra do passado, Jesus morreu, me deu a chance de voltar até Deus, me deu o perdão dos pecados, mas é algo para estar com a gente no dia a dia para nos fortalecer. A graça é o que vai nos sustentar até o dia da volta do Senhor. Nós precisamos buscar conhecer, nos fortalecer mais e mais na graça. A passagem que o irmão leu sobre a oferta, né, falava disso, né, que os irmãos estavam cheios de graça, e aí eles ofertavam, eles faziam as coisas, porque eles estavam cheios, eles tinham esse entendimento, eles não se apegavam às coisas materiais. Né? Mesmo que eles tivessem conquistado, eles entendiam que eles precisavam repartir. Então, é assim que Deus age em nós, quando nós entendemos, nós buscamos assimilar o Evangelho, assimilar a justiça de Deus. E tem mais uma passagem, alguns versículos lá em 1 Coríntios e em 2 Coríntios que eu queria ver com os irmãos, falei que iam ser 3 passagens, por isso eu peço que abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 14. A maneira como Deus exerce esse poder em nós, o poder do Evangelho, a palavra fala que é quando nós podemos ver a glória do Senhor. Romanos 3, 23, a gente sabe de cor também, lá fala que todos pecaram e por isso eles estão o quê? Destituídos da glória, né? Então, o pecado faz com que o homem não consiga ver a glória. Ele para de viver para o que é real, ele não enxerga mais o que é real e enxerga uma ilusão, uma fantasia. Aquele que não vive segundo o Evangelho, que não tem seus pecados redimidos, que não tem o poder do Espírito Santo agindo sobre ele vive uma ilusão, porque ele não enxerga a glória do Senhor. E a glória do Senhor é o que nos transforma. Ver a glória do Senhor nos transforma. Paulo fala também lá em Efésios
que a igreja, a vinda de Jesus e o plano da redenção do Senhor, ele manifestou para os seres espirituais o tamanho da glória do Senhor. Então, os seres que viviam ao redor do Senhor não tinham a dimensão da glória de Deus, do Pai, do mesmo tamanho depois que Jesus veio. Jesus ampliou essa visão deles. Por isso, até o comentário do irmão Joselito na aula dominical, nós podemos ter essa visão por conhecer Jesus Cristo, que é coisa que os anjos anelavam, né? Conhecer. E nós precisamos valorizar isso, entender, conhecer, buscar mais entendimento sobre a glória do Senhor. E aqui em 1 Coríntios 2, versículo 14, fala isso, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, o Evangelho ele tem poder para transformar a nossa maneira de ver. Nós podemos ver a glória do Senhor, e isso nos transforma, isso faz a diferença na nossa vida. E Deus fala, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, vou dar um coração de carne, e vou pôr o meu espírito para que vocês obedeçam os meus mandamentos. Então, às vezes a gente inverte a ordem, né? É isso que eu queria trazer. A santificação, o serviço, a busca por fazer as coisas para Deus é consequência. Nós não podemos esquecer disso. Né? O que nos justifica é o Senhor, é obra do Senhor, isso é trabalho de Deus e Ele age sobre nós. E essa transformação que Deus quer fazer, por meio dessas palavras, a gente vê que não é mudança da sua agenda no domingo de manhã, não é que antes você via Fórmula 1, hoje você vai para a igreja, não é? É um transplante de coração. É uma vida transformada. É uma maneira diferente de ver as coisas, de viver segundo a realidade, e não segundo a ilusão. E nós precisamos viver segundo a realidade. É uma mudança de entendimento completa que a ação de Deus faz por meio do seu Evangelho, por meio do Espírito Santo dele que habita em nós. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo continua. Abre comigo lá, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 3. Paulo está explicando para os irmãos aqui a superioridade da nova aliança. E ele vai falar justamente sobre a luz. Como eu falei lá em Romanos 3:23, fala que o problema é que nós não conseguimos enxergar a glória de Deus. Nós não conseguimos ver a glória de Deus quando a gente está em pecado, não é? Mas, e isso faz com que a gente até nem queira. Esse é um problema até maior. A gente não vê o que é bom e a gente nem quer o que é bom. Nem quer o que é saudável para nós, porque a lei do Senhor é saudável, é para o nosso bem. Então, quando a gente não quer ela, a gente nem quer o que é o bem para nós, né? Por viver numa ilusão. E aqui fala, então, a partir do 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 3, que está fazendo referência justamente a essa passagem de Ezequiel, e também a passagem de Jeremias, que nesse transplante de coração que o Senhor quer fazer, Ele não quer só que a gente entenda, mas que a gente valorize a glória dele. É impossível a gente ver o Senhor, reconhecer um pouco mais a sua glória e valorizar mais outra coisa. Não tem comparação a glória do Senhor com qualquer outra glória, com a glória do sucesso profissional, com a glória da satisfação da carne, né? Com a glória do dinheiro, com a glória da família, dos filhos, né? Da esposa, de ter uma família que te ama. Nada se compara à glória do Senhor. Então nada pode estar à frente, né? E isso que o Evangelho nos mostra. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedras. E aí está fazendo referência à lei mosaica, mas nas tábuas de carne do coração. Essa mudança de coração, ter a lei, né, a verdade de Deus escrita na carne do coração, isso é essencial para a gente ter um relacionamento que o Senhor quer ter com a gente.
Então, a gente sabe que era um problema na igreja primitiva, mas será que não é hoje também viver pela religiosidade, viver pelo cumprimento de mandamentos, né? Viver pelo cumprimento de ordenanças? O Senhor fala, eu vou fazer com que vocês me obedeçam à minha lei. Eu vou fazer. Vocês estão tentando e não estão conseguindo, povo judeu? Eu vou fazer, vai chegar um dia que eu vou fazer. Porque eu vou escrever essa lei no seu coração. Jeremias, né, que tinha feito Jeremias 31, 33, essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Os coríntios eram a carta do Senhor, e nós somos, porque nós temos a lei escrita no nosso coração. Então, nós temos esse entendimento e o coração é o quê? Aquilo que a gente, quando a gente fala desejo do coração, aquilo que está no meu coração, é o que eu quero, é o que eu valorizo, é o que eu amo, né? Onde estará o seu tesouro, aí estará o seu coração. É esse o sentido. Deus, ele nos transforma não só dando entendimento por meio do Evangelho, sobre a justiça dele, sobre quem ele é, mas quando a gente vê a glória dele, a gente passa a valorizar isso mais do que qualquer outra coisa. A gente erra, a gente sofre quando erra, porque a gente não valoriza essas outras coisas do passado mais do que a glória do Senhor. Nós não queremos estar de jeito nenhum longe da glória do Senhor, mas nós queremos conhecer mais e mais. Então o Evangelho, irmãos, ele tem poder para mudar os meus anseios, os seus anseios, a minha vontade, a sua vontade. Nós vamos errar? Nós vamos. Mas nós podemos crescer no entendimento da glória do Senhor a ponto de mudar a nossa vontade também em algumas coisas. Pode demorar, né? É um processo. Deus vai trabalhando na nossa vida. Mas eu creio nisso. Então, quando você, às vezes, está lutando contra algum pecado, lutando contra alguma dificuldade, talvez você está tentando com as suas próprias forças. Mas, Senhor, eu tentei fazer isso e não consegui, fiz um acordo com o Senhor e descumpri, me perdoa, e o Senhor perdoa. Mas talvez a solução para você vencer aquilo é reconhecer mais do Senhor, conhecer mais, entender mais o Evangelho, entender mais o que Jesus fez por você. Buscar mais na palavra dele, não um entendimento específico sobre o seu problema, o seu pecado, mas sobre o Senhor. Como que a glória dele é magnífica. Isso muda a sua motivação, muda a maneira como você quer agir, né? Eu creio nisso e eu acredito que é isso que pode fazer a diferença na nossa vida de forma perene. Porque lutando pelas nossas próprias forças, vai chegar um tempo que a gente não aguenta. Porque nós, pela nossa própria força, não consegue fazer nada. A gente não alcança nada. A gente precisa do Senhor. A gente precisa... E a maneira como Ele estabeleceu para nos dar poder é por meio da fé. E a fé vem por conhecer mais da glória do Senhor, né? Então, 2 Coríntios aqui na sequência, Paulo está fazendo esse resgate da passagem lá em Êxodo, né? Está falando sobre Moisés. E Moisés, quando ele estava diante do Senhor para receber a lei, ele falou, Senhor, me mostra a sua glória. Eu quero conhecer, eu quero ver a sua glória. E Deus falou, eu não posso deixar você ver minha glória. Não tem quem veja a minha glória e viva. Então fez uma fenda, um buraco para ele. Quando eu passar, você vai me ver de costas, mas de frente você não pode ver. E aí quando Moisés desceu, ele colocava o véu. E essa passagem que Paulo está trazendo aqui, para falar a superioridade da glória do Novo Testamento, da glória do Evangelho, da graça. Ele fala a partir do versículo 7, acompanha comigo, por favor. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. É a partir do versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Irmãos, nós não podemos viver com o véu. Claro, a gente não segue a lei mosaica, mas viver por religiosidade é viver com esse véu. Né? A lei, Cristo aboliu, mas ela é útil para a gente hoje, para a gente ver que a gente não consegue cumprir. Né?
Paulo explica, o propósito da lei é para mostrar que o homem por si não consegue. Ele tenta cumprir e falha miseravelmente. Então vem Cristo com a nova lei, a lei da graça, o evangelho da graça. E essa é a nova justiça. E essa glória, a glória dessa nova aliança é muito superior. Então aqueles homens que estavam tentando viver ainda segundo as ordenanças da lei, eles estavam com véu, eles não conseguiam ver a glória do Senhor. Então o que faz com que a gente entenda o evangelho da graça é reconhecer a glória do Senhor, buscar entender mais a glória do Senhor. Isso nos transforma, isso nos faz ser realmente transformados, irmãos. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Eu fico pensando naquele período em que Jesus, depois de ressuscitar, ele apareceu aos discípulos. A palavra fala que ele ficou cerca de 40 dias, né? Conversando com eles e expondo para eles as Escrituras. Eu não sei você, mas quando você lê o Evangelho, pode ser o João lá no finalzinho, né, que é o último antes do livro de Atos, e lê o início do livro de Atos, são outras pessoas que estão ali. Coragem do Pedro, a intrepidez dele para falar lá em Pentecostes, todo mundo com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, aquela mudança ali foi sensacional. E aí, o que Jesus conversou com esses homens durante esses 40 dias? E o que a palavra nos mostra é que ele explicou como ele estava cumprindo as Escrituras. Então ele fez com que eles reconhecessem a glória do sacrifício de Jesus, a glória de Deus mostrada em Cristo Jesus. Né? Então, as coisas que ele, desde criança, né, os que eram judeus, aprenderam, eles esperavam e tinham uma expectativa errada, uma expectativa distorcida, agora eles podiam entender. E aí eles entenderam a glória do Senhor. Os anjos estavam reconhecendo a glória do Senhor por meio de Jesus Cristo. E é o que fala aqui a partir do versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, é essa transformação que o Senhor quer fazer em nós. Essa transformação que o conhecimento da glória do Senhor nos traz, nos faz entender o que é real, muda os nossos anseios, as nossas vontades, né? Nos faz valorizar aquilo que é bom. E por último, eu creio que o Evangelho da graça exerce poder sobre nós, é o poder de Deus, porque nós podemos também desfrutar disso, nós podemos deleitar na glória do Senhor. Sabe, esse talvez é o ponto que eu quero chegar. Estou, né, trabalhando na minha vida, que eu falo que eu estive pensando em 2024, que eu acho que é o que esses homens e mulheres que tinham essa alegria, independente da situação, é isso que eles entenderam. Eles reconheceram a glória do Senhor num ponto tão profundo que eles deleitavam na glória do Senhor, só de estar na presença do Senhor. Então, só de saber que eles têm um tesouro dentro deles, né, escrito no coração deles, que ninguém pode apagar, ninguém pode arrancar, e que eles podem transmitir esse tesouro para os outros, né, e que eles podem viver por causa desse tesouro, abrir mão de tudo por causa disso, né, esse é o diferencial. E isso o Evangelho tem poder para fazer na minha e na sua vida. Então, que nós busquemos conhecer mais e mais da glória do Senhor, pelo que está revelado, pelo que nós podemos ver, né, na manifestação dele em nossa vida. Aqui no versículo 3 a 7 de 2 Coríntios, aí no capítulo 4, se a gente for continuar lendo, Paulo fecha esse entendimento assim, 2 Coríntios 4, continuando aí, a partir do versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Esse é o poder do inimigo, né? Cegar o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, o problema do mundo, o problema com cada um de nós, se nós não vivemos com esse entendimento, é que nós estamos cegos para o evangelho da glória de Cristo. O evangelho da glória de Cristo tem poder para nos dar esse entendimento. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, versículo 4, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, quem disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, irmãos, Deus, ele assim como ele disse que haja luz, né? Um dia e tudo se criou, ele disse que haja luz no coração de cada um de nós. A obra dele na nossa vida, de transformação da nossa vida. Que nós possamos confiar mais, né? Acho que a palavra é essa. Não só crer, mas confiar no Senhor. Quando a gente lê e entende um pouco mais o Evangelho e vê a glória do Senhor, como ele é grande, como ele é maravilhoso. Não só entender, não só valorizar, mas desfrutar disso. Como aquele filho mais novo, já pensou? Não, pai, não quero ir para a festa, não. Não precisa matar o bezerro, não. Não, vai e aproveita a graça. Né? Desfruta da graça que o Senhor está te propondo, está me propondo. Esse é um ato de Deus para a nossa salvação, para nos manter fiéis até a salvação, até a volta do Senhor Jesus Cristo, e que Ele nos guarde, né, nos ilumine. Lembrei uma passagem que estava conversando aqui agora, para a gente encerrar com a Renata ontem, Salmo, versículo 37, versículo 4, fala assim: deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é agrada ao Senhor, cumpre os mandamentos, faça, né, com suas forças, o que você pode fazer. Não, deleita-te no Senhor. E aí ele vai satisfazer os desejos do seu coração, porque ele vai até moldar os desejos do seu coração. Vai ser suficiente para você. Não é que ele vai fazer tudo o que você quer, não é? Mas você vai se sentir satisfeito de verdade. Então esse é o poder do Evangelho, esse é o poder do Evangelho da Graça, que todos nós possamos desfrutar disso e também manifestar isso para as outras pessoas, né? Isso que está gravado no nosso coração.